Bem-vindo ao curso de Marketing Digital do Absoluto Zero. Esse curso vai ser uma loucura, porque é o único curso que literalmente está preocupado em fazer você ter algum tipo de resultado. De certa maneira, vocês sabem, o curso é totalmente gratuito, é totalmente aberto. Se você chegou no vídeo desse curso aqui pelo YouTube, valeu por seguir. Se você chegou através da jornada ali do TikTok, por favor, dá um like, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente manter as coisas gratuitas da forma em que tem acontecido. Mas o meu foco aqui é ajudar vocês a chegar a algum resultado finalmente, porque tem muita gente aí que já passou uma bagatela de cursos e não conseguiu botar nada em prática ou colocou em prática e não conseguiu ter resultado nenhum. E, infelizmente, essa é uma realidade no mercado digital para muitas pessoas. Mas para que isso aconteça de forma efetiva, o primeiro ponto é: vamos esquecer praticamente tudo que a gente sabe sobre marketing digital para reaprender. Porque a gente precisa focar no ponto estratégico da coisa, no formato de construção. A estratégia é muito mais importante do que a noção de tráfego pago, essencialmente. O tráfego pago faz parte da estratégia, mas ele não é o ponto ápice. Compreenda, gente, se vocês trabalham única e exclusivamente com tráfego pago, esse curso também vai ajudar vocês. No entanto, a gente está trabalhando aqui o marketing digital como um todo, que envolve o tráfego orgânico, que envolve o tráfego pago, que envolve uma série de coisas do marketing digital que ficam omissas ou você acaba tendo que aprender no meio do caminho e a duras penas faz com que você não tenha o resultado esperado ou demore demais para lançar aquele teu produto ou serviço. Dito isso, a gente tem alguns pontos a ponderar. Diferentes formas de se aplicar o marketing digital existiram e surgiram e continuam existindo e vão surgir novas ao longo do caminho. Às vezes as pessoas mudam o nome de determinada coisa, né? Antigamente a gente tinha a arte de publicação, depois virou criativo, depois a gente implementou o contexto de copy, depois tem muita coisa que foi colocada no meio do jogo e é fácil a gente se perder no meio de jargões bonitos, achando que aquilo é o ápice teor do negócio, quando aquilo é só uma parte do processo. Lembrando que a gente tem que tratar o marketing digital como um conjunto de fatores que levam você a determinado resultado. E normalmente o resultado esperado é financeiro. Tá? Tem muita gente que busca resultados voltados a crescimento de marca. Existem pessoas que têm resultados distintos dentro do marketing digital para outros fins, mas quase tudo se resume a como você pode usar marketing digital para botar dinheiro no bolso, ou no bolso teu, ou no bolso da empresa, ou afins. Compreenda que se tua empresa, o teu negócio não é um negócio muito grande, você não tem um CEO, um CTO, um CMO, você não tem esses caras que tocam um negócio praticamente para você, quer dizer que você tem que botar a mão na massa, você tem que entender sim de marketing digital, você tem que entender muito do teu negócio e fazer o trem rodar. Se você tem dificuldade, corre e pega quem sabe fazer para te auxiliar nesse processo, mas não ache que é o tipo de situação onde você vai jogar na mão de um cara e ele vai resolver tudo para você. Para de querer que os outros te enriqueçam. Você tem que construir sua própria riqueza. Outras pessoas no processo servem para ajudar você a chegar onde você quer e não o inverso, tá? Essa conversa de, não, pega aqui, eu vou te pagar tanto, você vai me vender esse trem. Cara, não é assim. Gestores de tráfego pago não são vendedores, começa aí o primeiro ponto. Tanto é que, na maioria dos casos, a pessoa pega o relatório de tráfego pago, olha números legais, ok, mas ela não está comparando o resultado, né, de vendas no local, e isso acaba gerando uma frustração, e ele acha que o tráfego não está sendo bom, quando na verdade o problema pode ser o criativo, pode ser o vídeo, pode ser o formato de anúncio. Cara, tem tantos fatores aí que podem afetar o teu negócio. Então, se você trabalha com tráfego pago, marketing digital de maneira concreta ali, abrangente em todos os fatores, tem uma coisa em mente: o resultado que você gera tem que ser conferido junto com o cliente. Teu cliente precisa ver o resultado, cara, e você precisa ver o resultado que ele está tendo com a tua campanha. Do contrário, vira uma situação tanto quanto complicada e vai fazer com que você rode logo dentro do negócio. Então, dito isso, vamos continuar com o trem. A gente tem diferentes especificidades dentro do marketing digital. Nós temos marketing de conteúdo, que é basicamente o que eu faço ali, né? Eu trabalho a produção de conteúdo de maneira a gerar informações e fomentar negócios. Meu marketing de conteúdo, ele é muito voltado a pegar uma situação X, apresentar contextos práticos que auxiliam outros profissionais no meio e, por meio disso, fazer com que eu tenha um crescimento de autoridade,
fazendo com que clientes qualificados venham até mim. E eu faço isso há muito tempo. Agora, marketing de conteúdo aplicado à mídia social é uma coisa que eu não faço há tanto tempo assim. Eu trabalhava o meu marketing de conteúdo dentro dos negócios que eu fomentava. A maior parte do meu business aqui, de maneira geral, e o que fez eu faturar muito, foi presencial. Por mais que todos os serviços que eu trabalhasse fossem digitais, aquilo que fazia eu me vender dentro do negócio era realizado presencialmente com uma estratégia que é totalmente aplicável no digital. Eu mudei a modalidade para o digital, mas mais focado no contexto de instrução, até porque eu já resolvi boa parte da minha vida, já resolvi boa parte daquilo que eu queria e hoje eu quero ajudar outras pessoas a resolverem os seus problemas, porque fazendo isso eu consigo aumentar a minha receita também. Ou seja, a estratégia é simples. Eu faço você ganhar dinheiro, você faz eu ganhar dinheiro no processo e não o inverso. Uma forma diferente de se trabalhar. Então, nós temos ali dentro do marketing de conteúdo o compartilhamento de materiais, conteúdos, vídeos, publicações em mídias sociais, cujo objetivo é você atrair um público específico, dando valor àquilo que você cria, de maneira a gerar autoridade no seu nicho, fazer com que você tenha clientes mais qualificados a um custo muito mais baixo. Nós temos estratégias de SEO. SEO é aquelas estratégias de otimização de pesquisa que são aplicadas a sites, blogs e afins. Por mais que você ache que você não tem nada a ver com SEO, porque você não é o cara de TI do negócio e a empresa que tem que se virar com isso, entenda, se você trabalha com marketing digital da empresa, você precisa conferir esses detalhes para saber se o trem vai dar bom ou não vai dar ruim, porque afeta. E eu vou mostrar isso tudo ao longo dessa aula. Nós temos o marketing em redes sociais, a utilização famigerada de todas as mídias sociais, cujo objetivo é promover seus produtos ou serviços. Basicamente é nisso onde a maioria das pessoas se enquadram, marketing em mídia social. Nós temos metodologias de e-mail marketing, que é muito antigo. Gente, eu vou falar para vocês que eu lembro que o primeiro cara que eu vi trabalhar muito bem o contexto de comunidade e e-mail marketing e venda de produtos e serviços foi o Brendan Burchard, que criou uma academy voltada só para isso. E, cara, esse cara foi pioneiro. Nós estamos falando de um produto que, se eu não me engano, foi criado lá para os anos 2000, assim. Funciona até hoje, fez esse cara se tornar um multimilionário gigantesco ali dentro do negócio, focando em uma coisa simples, enquanto você aí está procurando focar em 300 mil itens. Gente, quando você tem foco, é muito mais fácil você obter resultado. No entanto, nesse curso a gente vai passar por vários desses itens, porque não dá para ficar única e exclusivamente em um nessa aula, mas a gente vai trabalhar aulas específicas para cada um desses nichos, se você quiser trabalhar única e exclusivamente em determinada situação. Nós temos as publicidades pay-per-click, PPC, que é a publicidade onde você paga, né, o anúncio que é clicado, basicamente o tráfego pago na íntegra, normalmente caracterizado ali no Google Ads, no Facebook Ads, quando você está fazendo a campanha voltada ali só, pagando tem para ter resultado por clique. E aí a gente tem os famosos custo por clique, custo por conversão e afins, outras métricas que a gente vai explorar também ao longo da aula, para você compreender, faz parte do processo de tráfego pago, mas é um dos tipos de publicidade. Nós temos marketing de afiliados. Então, a maioria das pessoas já sabe o que é marketing de afiliados, mas na prática é quando você consegue convencer outras pessoas a vender o produto por você e paga uma comissão para elas. Eu, particularmente, eu sou muito fã do marketing de afiliados, não num processo de falar, nossa, eu vou fazer uma entrada, mas não acho a ideia ruim, tá? A ideia, na verdade, é muito boa. Nós temos marketing de influenciadores. Marketing de influenciadores, deixa eu silenciar isso aqui que está atrapalhando a aula. Marketing de influenciadores é quando você contrata ou faz parcerias com digitais influencers, buscando o crescimento da sua marca, aumento de vendas e afins. Isso é muito legal. Inclusive, recentemente, eu fiz uma pesquisa de marketing de influenciadores para um cliente e eu vou falar depois os números para vocês, vocês vão se surpreender. Daqui a pouquinho, no final dessa aula, vai ter muita gente querendo virar digital influencer só porque vai descobrir quanto que dá para ganhar com esse negócio. Nós temos os famosos marketing de vídeo. Marketing de vídeo é diferente de marketing de conteúdo, mas marketing de conteúdo pode ser feito em vídeo. Marketing em vídeo basicamente são vídeos publicitários ou vídeos no qual você apresenta determinado produto ou serviço. Inclusive, eu diria que a China é extremamente popular em marketing de vídeo, acho que de uma forma mais abstrata, uma maneira mais objetiva de dizer, eles são famosos e conhecidos por marketing de streaming.
Eles usam muito o streaming para fazer oferta de produtos e vende pra caceta, a gente vende muito. Nós temos os famosos webinars, cursos e eventos online, parecido com o que a gente está aqui, 100% online, 100% gratuito, onde no final o cara está te vendendo alguma coisa. Não é o caso dessa aula, mas a gente vai, não é o caso desse curso, né? Nem só dessa aula, a gente não vai vender nada aqui, a gente não vamos vender nada. Mas para aqueles que dentro da jornada perceberam que a gente tem uma comunidade privada, eu não estou vendendo o negócio, mas eu vendo a comunidade privada. Ou seja, se vocês quiserem ter um contato muito aproximado comigo ali, pegar vídeos que são exclusivos, que não vão para o TikTok, não vão para o YouTube aqui, que são criados ali num contexto prático só para a turma que tira dúvida direto, é a comunidade privada. É cara pra caceta, custa R$10 por mês, você entra ali, usa, usufrui, pergunta o que você quiser, tem uma cacetada de gente ali que auxilia, é uma comunidade onde a gente fomenta network. Não estou fazendo merchan, mas estou explicando isso porque tem gente que vai falar, putz, o cara falou que entregar tudo frio, eu estou vendo um negócio pago aqui. Mas, né, nem tudo é de graça na vida, mas o conteúdo todo, sim, é de graça. Lá é só um outro negócio. Mas vocês vão entender até o porquê daquele negócio no decorrer da aula. Nós temos também as análises de dados, inteligência artificial, como estratégias ali dentro do marketing. Hoje em dia, a gente implementa muita coisa de IA dentro do processo de comunicação e marketing digital das empresas, chatbot, respostas automáticas, nos processos de integração. Gente, é um universo extremamente longo. E eu pensei muito sobre como eu modelaria uma aula, um conteúdo para vocês, sem fazer mais do mesmo. Mais do mesmo quer dizer que é o seguinte, gente, eu até, sabe, a gente fica meio zoado, porque eu fico pensando o quanto é louco esse negócio do mercado digital, né? Tem um monte de gente que fez um monte, só que na real eles não fizeram nada, realizaram pouquíssimo, que é o caso da maioria, você fez um monte de coisa, mas não conseguiu realizar nada de venda, foi uma situação muito complicada. A gente tem muita gente que conquistou bastante coisa com pouco esforço, aí você fala, cara, por que comigo não é desse jeito? E a gente tem uma galera, nossa gente, o que eu vejo de gente assim é uma galera que ganha uma quantidade absurda de dinheiro e entrega quase nada. Talvez seja porque parte da psique humana é ignorar conteúdos que são gratuitos como esse. Se você não estiver pagando, talvez você não dê valor suficiente para aquilo que é abstraído. Mas entenda uma coisa, praticamente tudo pelo qual você pagou em curso, você poderia ter encontrado de graça na internet. Você poderia ter aprendido na prática ali, de maneira muito mais eficiente do que com essas compilações que a turma faz. E, batendo bem a real para vocês, eu já vi uns cursos de uma galera aí que basicamente os caras estão copiando as aulas que as plataformas dão sobre a gestão do processo e mostrando para vocês como sendo algo inovador. Então para de pagar gato por lebre, gente. Para de ficar pagando coisas que não dão valor. Quando vocês forem comprar determinado conteúdo, comprem porque vocês sabem que tem uma substância, comprem sabendo que tipo de vantagem vocês têm com aquilo. Né? Do contrário, vocês vão estar aí fomentando uma galera para venda de PLR, usa escambau e descobrindo que na real não dá bom. Ou não dá bom para você. Depende muito de como você vai ver o negócio. Mas o que importa não é só o negócio em si, é a estratégia que está por detrás. Então eu posso mostrar qualquer negócio para qualquer pessoa, isso não quer dizer que ela é capaz de replicar. Tem uma frase muito legal que eu gosto, todo mundo sabe fazer um hambúrguer melhor que o McDonald's, mas praticamente ninguém sabe fazer outro McDonald's, entendeu? Porque o que importa não é só o produto em si. Teu produto pode ser o melhor produto do universo, mas eu não preciso que ele seja o melhor do universo, eu preciso que ele seja o melhor para mim, o mais prático, o mais cômodo, o mais confortável, o mais conveniente, aquele que resolve o meu problema. E vamos começar a resolver o seu problema. Bora lá para o próximo take da aula. Gente, eu falando do próximo take, eu vou fracionar alguns pedaços aqui, vou juntar alguns vídeos, vou compilar. Eu tenho que mostrar para vocês que a coisa não é feita 100% na corrida. Eu não estou em casa agora, estou no meu antigo escritório, e até amanhã, enfim, tive que sair. Estou voltando para casa agora, vou continuar a gravação do conteúdo lá, copilo, mostro, inclusive mostro os backstage para vocês. Estou falando isso aqui, não é para enrolar ou encher de linguiça, é para vocês entenderem que até mesmo a produção de conteúdo demanda um certo tempo, demanda um jogo de cintura, e vocês vão precisar fazer isso. E antes que eu esqueça, nós também temos marketing por meio de automações, marketing através do WhatsApp, marketing através do Telegram, a gente tem marketing através de SMS. Olha, vou puxar aqui, a gente vai lembrar de uma cacetada de modalidades de marketing, inclusive a de WhatsApp eu também vou tocar no teor da aula, Telegram e SMS não, mas eu explico para vocês o porquê. Primeiro do Telegram, porque eu não gosto do formato, eu não aplico, e se eu não aplico, eu não ensino.
Simples assim, tá? Se eu aplicasse, eu poderia trazer para vocês marketing através do Telegram. Marketing por SMS eu já utilizei muito. No entanto, atualmente o SMS tem uma baixa taxa de abertura. A gente, marketing através de SMS, ele tem uma baixa efetividade. O SMS ele acabou se tornando um item complementar para validação de dados, para notificação de determinada situação específica, uma autenticação de 2 fatores. Ele se mantém ali dentro do marketing, mas ele não é mais aplicado da maneira que era antigamente. Ninguém fica recebendo propaganda, quer dizer, fica ainda, né? Mas as propagandas através de SMS, elas tendem a ser custosas e terem baixa efetividade. Mas eu explico para vocês como que pode ser feito também. Vamos ver, tem mais alguns contextos legais aqui relacionados a marketing. Nós temos marketing através de call center. Por incrível que pareça, esse tipo de marketing ainda funciona muito bem, mas é muito utilizado por pessoas que querem aplicar golpes. Marketing através do telefone ou as chamadas ligações frias tem determinada efetividade. Se você souber como aplicar, nossa, você consegue gerar retornos obscenos, assim, realmente é muito bom, mas você tem que ter um bom jogo de cintura e cautela. Hoje em dia, a maioria das pessoas que recebe ligação com marketing costuma ser golpe. Então, aqui no Brasil, essencialmente, é uma situação mais difícil, mas chamadas frias são metodologias de comunicação que funcionam muito bem, especialmente no exterior. Aqui no Brasil também tendem a funcionar muito bem, mas depende do cara. Tá? Dificilmente alguém vai formatar em um call center para fazer publicidade e ter boa taxa de retorno. Mas vocês com certeza recebem ligações de alguma operadora oferecendo serviço de internet, outra através de ligação. Então nós temos aí um marketing por meio de telefone, marketing de call center e afins. Bom, esses são os últimos que eu lembrei agora. Vou fechar aqui, vou sair, depois eu volto com o restante. Então, bora lá que eu já retorno. Então, bora começar com marketing de conteúdo. Bom, a gente vai pincelar todos os outros, como eu havia comentado, mas não dá para simplesmente sair falando muito e dizendo pouco. A gente tem que começar a exemplificar algumas situações para que você consiga compreender a melhor maneira de você conseguir obter resultado com elas. No marketing de conteúdo, substancialmente, a gente trabalha a elaboração de conteúdos com um objetivo comercial por detrás. E aí esse objetivo comercial pode ser tanto a venda de um infoproduto, quanto a venda de um serviço, ou até mesmo com o intuito de você crescer uma conta para conseguir ser monetizado através dela. Criar público, vender cursos, existem N possibilidades, então a primeira coisa que você tem que fazer é firmar qual é o seu objetivo. Enquanto eu estiver falando com vocês aqui, eu vou estar gravando na tela que vocês vão ver aqui agora. Então, o primeiro item que a gente tem é a definição do objetivo. Na minha definição de objetivo, o que eu busco? Eu busco primeiro saber qual é o meu objetivo, obviamente, né? Então, eu quero mais dinheiro. Se eu quero mais dinheiro, vai ser com produto, vai ser com serviço, ou vai ser com monetização? Quando a gente começa a elencar esses itens dentro do nosso objetivo, a gente começa a perceber que a gente não está tratando de uma coisa tão simples quanto somente produzir conteúdo. Se a minha produção de conteúdo está pautada em monetizar através de produto, o meu conteúdo tem que ter assuntos relacionados a este produto. Então vamos lá. Produtos, relação. Tá, mas espera aí, se eu preciso ter situações relacionadas ao meu produto, eu só preciso ficar exibindo ele. Aí que a maioria das pessoas erra. Quando a gente começa a trabalhar marketing de conteúdo, as pessoas não querem ver oferta. Não dá para ficar vendo só oferta, tá? Você deve sim ter vídeos de oferta ao longo do processo da produção de conteúdo, mas você não deve focar na oferta. A oferta tem que ser um item secundário, quase subliminar. Ele é algo subjetivo, faz parte daquilo que você produz. A pessoa entende que você está comercializando aquilo e que através daquela comercialização, através daquela oferta, você está lucrando. E não tem nada de errado nisso. Elas terão interesse em comprar porque você fomenta uma produção de conteúdo relacionada a esta. Vamos colocar uma situação de caso. Por exemplo, recentemente, não tinha nenhuma relação com o comércio em si, mas eu vi um vídeo de uma mulher que falava acerca de um determinado produto
de limpeza e o quanto aquele produto tinha sido interessante para ela ali dentro das rotinas do dia a dia. Depois eu percebi que o canal dela é voltado para mães e donas de casa, aqueles daily vlog, né? O que é interessante desse contexto é que ela, além de ter feito o merchandising do produto, também colocou um link disponibilizando a venda. E aí no link, ela, nesse caso era um link de afiliado da Amazon, ela ganhava através da compra daquele produto. Ou seja, ela não diretamente vendia o produto, né? Ela como proprietária da empresa, proprietária do negócio, no entanto, ela estava como afiliada vendendo aquilo que ela comprou e utilizou. Ou seja, na produção de conteúdo, o seu consumo se torna parte do processo, ele se torna parte das etapas que vão fazer com que você ganhe dinheiro. Deixa eu tentar simplificar isso de uma forma mais prática. Você deve produzir conteúdo relacionado ao seu tema e tudo que tange o produto que você vai fazer tem que ter um link com aquilo que você faz. Ou seja, ela é dona de casa, ela interage com as coisas do dia a dia, dentro das coisas do dia a dia ela identificou aquele produto e aquele produto resolveu uma dor que faz parte do dia a dia dela. Ou seja, aquele produto se tornou comerciável dentro do público que ela possui. Não adianta você ter um canal, uma conta grande, ou um perfil, ou até mesmo estar crescendo um perfil de determinado nicho e tentar vender uma coisa que é completamente avessa àquilo que você faz. Seria a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, a minha conta do TikTok, onde eu falo sobre marketing digital, empreendedorismo e afins, e aí de repente lá eu vou começar a vender insumos militares. Tipo, não tem nada a ver com a paçoca, tá, gente? Essa foi a primeira ideia que me veio na cabeça, mas enfim, é só para vocês compreenderem que tudo tem que ter uma relação. Opa, usei a borracha aqui. Tudo tem que ter uma relação. Definido isso, vamos supor que você esteja trabalhando serviços. E essa é a parte legal. Os serviços que você for atuar ou oferecer através do seu canal tem que possuir relação com aquilo que você faz ou tem que ser aplicado à realidade que você vive. Toda produção de conteúdo, ela é consumida, ou seja, as pessoas passam a seguir e interagir com a sua produção de conteúdo porque elas têm afinidade ou porque aquilo no qual você faz, você vivencia ou você apresenta tem alguma utilidade àquele público. Desta forma, o produto que tem utilidade a você, por via de regra, tem utilidade para o público. Ou seja, tudo aquilo que você demonstrar dentro da sua produção de conteúdo, depois como um produto físico ou como um item, vai ter favorecimento. No caso do serviço, é a mesma coisa. Todos os serviços têm que ter relação com aquilo que você faz. Por exemplo, estamos aqui dentro da linha de marketing digital, vou mostrar para vocês agora um serviço ou um CRM que eu utilizo para fazer determinada situação. Tenho aqui um serviço que eu posso comercializar. Isso é na modalidade SaaS, né? Serviço por assinatura. Mas eu também posso englobar dentro da minha ação de produção de conteúdo os serviços que eu presto. E aí, neste caso da monetização, você vai precisar de algumas dicas, você vai precisar de algumas posições, algumas ideias. A primeira coisa que eu digo para você é foque em quem é grande. Cara, copia ideias e conceitos, formatos de gravação, takes e afins de pessoas que já produzem conteúdo e têm canais muito grandes, têm contas muito grandes. Neste caso, por quê? Você precisa descobrir qual que é a modelagem de público ali dentro. Só que você tem uma modelagem de público que é diferente da dele, a menos que você esteja fazendo a mesma coisa. Então, tipo assim, vou copiar MrBeast, show de bola. Mas tu não vai conseguir comprar o mercado, entendeu? Então tem coisa que não vai dar certo. Você tem que descobrir qual é a receita de retenção dele, o que, que ele faz para engajar e como você pode fazer isso dentro da sua realidade. E aí vem conceitos práticos, por exemplo, se o objeto, ou seja, o indivíduo que está sendo filmado se movimenta, neste caso a câmera fica parada. Se o objeto em questão fica parado, aí a câmera de certa forma se movimenta. Vocês já devem ter percebido eu fazer isso em alguns vídeos ali no TikTok. A movimentação de câmera, no caso a movimentação de celular, dentre algumas falas e outras, faz com que a pessoa fique com retenção, ela começa a prestar mais atenção, porque de alguma maneira tudo que está em movimento gera uma espécie de estranheza e fixa a atenção do indivíduo. Psique, velho. O negócio aqui funciona. Então, se o objeto está parado e ele está falando em determinados contextos, há necessidade de mudança de ângulos de câmera. Isso vai te auxiliar muito na retenção. Transições, musiquinhas de fundo, esses itens ajudam, a transição é muito legal quando bem colocada, mas lembre-se, não demais. Cara, se tu for pôr música
garante que aquilo que você está falando seja audível, mais audível do que a música. Você precisa ter esse tipo de atenção, canais certos. Inclusive, a gente vai pincelar estratégias que podem auxiliar você a monetizar, chegar num canal monetizado, a situações monetizadas, através de tráfego orgânico, tráfego pago direcionado nesse nicho. Mas compreenda, não é de uma hora para outra, tá? Tu não vai chegar ali do nada e pum, explodir 100 mil, menos que você dê certo e consiga fazer um vídeo ou outro viral ali dentro de determinado contexto. Mas saiba aproveitar a onda. Trabalhar com essa questão de monetizado é um tema muito mais complexo que, na boa, não vai dar para colocar nessa aula, não. Dá para a gente ficar só em trabalhar produção de conteúdo com o objetivo de monetização e vai longe. Mesma coisa serviços e produtos, no entanto, serviços e produtos são itens que a gente pode direcionar de maneira muito mais prática. Você não tem que reinventar a roda. Você não tem que começar a produzir conteúdo e sair fazendo loja virtual. Não faz isso, cara. Ao menos que você já esteja vendendo determinado produto, ou coloca um link de afiliado, coloca coisas que te demandem menos esforço. Porque você vai ter um esforço danado para começar a produzir conteúdo, você não está acostumado com isso. Então, sabe, pega essa dica. Vai na minha que vai dar certo. Beleza. Terminamos aqui um conceito básico com relação a marketing de conteúdo. Básico. A gente está só começando a pincelar. E aí vem as partes mais interessantes. Dentro da produção de conteúdo. O que eu preciso? Eu preciso de muita coisa, cara. Eu não tenho nada. Cara, dentro da produção de conteúdo, você não precisa de um celular. Inclusive, para tráfego pago, um monte de coisa dá para usar só o celular. Eu, particularmente, não me dou bem se for só com o celular. Eu preciso do computador para fazer muita coisa, porque é o meu jeito. Mas já vi uns caras fazendo uns treininhos no celular. Aí você fala, André, mas tudo bem, você tá com o iPhone 15 Pro, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, beleza, cara. Vamos fazer o seguinte. Pega um Xiaomizinho, qualquer Xiaomizinho. Se tu tiver Samsung, você não vai reclamar de iPhone não. Samsung é muito melhor para imagem. Aqui, ó. Um mizinho estourado, grava muito bem, já usei ele inclusive para situações profissionais. Tu não precisa de muita coisa. Aí o cara fala, não, mas eu preciso de uma GoPro com volta, produtores de conteúdo para fazer, porque com a GoPro eu vou fazer mais coisa. Para de dar desculpa para você mesmo, cara. Tipo, deixa eu arrumar isso aqui. Isso aqui não vai fazer você produzir conteúdo. Você tem que começar a produzir conteúdo. Se tu tiver uma dessa aqui para produzir, seja elaborado. Isso aqui vai te auxiliar, vai falar para vocês. Por experiência, eu podia botar um link para lá, mas por experiência, esquenta. Na minha região, que é uma região muito quente, não é o melhor modelo. Mas se você for para uma GoPro 11, 12, às vezes canal, legal, cara. Se for filmar coisas de ação, mergulho e afins. Se você não for fazer filmagem aérea, teu produto não tiver relação, para de querer ter drone. Isso aqui não vai resolver sua vida. Não é tendo um trem desse que vai dar certo a sua vida em tudo. Câmera 360. Vocês já viram o vlog 360? Tem uns que é muito legal, mas fala pra vocês, não muda nada no teu engajamento. Tu gasta um dinheirão com uma câmera 360, você tem qualquer outra e, cara, primeiro, você não quer que as pessoas fiquem vendo o seu ambiente. Normalmente as pessoas param num lugar e elas tentam achar um cenário menos feio para filmar, porque ninguém quer ver. Tipo, deixa eu baixar aqui. Bagunça de mesa. Tipo, não quer, entendeu? Então, para da ideia do 360, só que se você estiver fazendo serviços de fotos 360 e afins, tu não precisa dessa câmera aqui. Ah, você tem essa criança aqui, que é muito boa, inclusive. Vou falar pra vocês que virou uma das minhas favoritas assim pro dia a dia, até porque ela destaca que a Instagram 3, mas tu não precisa dela para fazer conteúdo também. Ou você pode estar usando uma DJI Pocket, igual eu tô aqui, ou até mesmo você pode, deixa eu até inverter aqui, utilizar uma Sony Alpha. Beleza? Show de bola. Filma maravilhosamente bem. Mas entenda uma coisa, não é o equipamento que vai fazer você gravar conteúdos melhores. Um equipamento adequado vai te ajudar a ter uma melhor produção, mas na boa, não é ele que define nada não. Aí o cara fala, não, mas aí eu tenho que cuidar com o microfone. A maior parte dos vídeos que vocês já viram foi tudo pelo celular e eu não estava nem aí com o microfone. Esse aqui está muito bem gravado, está usando com a DJI Mini, que veio junto com essa
GI Pocket, mas é porque eu gosto da abertura dela e o fato de que ela me segue, tá vendo? Tipo, é legal. Pra mim quebra o galho, mas falar pra vocês, precisa? Não precisa. Tem outra situação que você não precisa, por exemplo. Você não precisa comprar um microfone da Shure, você não precisa de uma mesa de áudio. Se você não estiver fazendo nenhum trabalho relacionado a isso, cara, larga a mão. Na primeira vez aqui, inclusive, eu posicionei todos os equipamentos de som e tal para fazer isso aqui com vários takes. Eu fiquei pensando, cara, eu estou complicando coisas que podem ser muito simples. Ou seja, pare de complicar. Vamos para alguma dica bem simples. Pare de ter vergonha da sua parede com reboco, sem reboco, quebrada, não quebrada. Porque a parede também pode nem ser sua, não importa, a questão é a mensagem. Você pode estar na rua, você pode estar em qualquer lugar, contanto que você tenha aquilo que é o seu propósito estratégico de diálogo, você deve utilizá-lo. Fale, desenrole, seja, esteja, mas não fique complicando demais. E falar para vocês que pessoas desenroladas desenrolam em qualquer situação que seja. Você vai trabalhar em qualquer lugar que você precise, contanto que você faça o trabalho, tá? A ideia aqui é que a gente faça o trabalho, não importa onde, não importa como. Se o celular é bom, se o celular é ruim. Lógico, a gente fica às vezes apegado a tipos de dispositivo, melhores qualidades de imagem. Isso ajuda, de fato, ajuda, mas não é o principal. Não sejam bloqueados porque vocês esperam o momento ideal. Não existe momento ideal. O momento ideal é o agora. Você teve uma ideia, você tem um produto, você tem um serviço, você precisa vendê-lo agora. Não é amanhã, não é semana que vem, não é depois. Não vamos deixar as coisas para depois e vamos começar agora. Beleza, vamos dar continuidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a produção de conteúdo. Lembrando, gente, nós vamos falar sobre todos os itens, mas vamos criar uma cronologia aqui, começando com marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo se baseia na produção de conteúdo propriamente dita. Vou estar gravando aqui na tela enquanto falo com vocês e vou alternando aqui na edição. Quando você começa a trabalhar o marketing de conteúdo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é o seu objetivo. Dentro da produção de conteúdo, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é ganhar mais dinheiro? Seu objetivo é ganhar notoriedade? Seu objetivo é vender mais produtos? É vender mais serviços? Nunca deixe isso de forma abstrata. A estratégia provém de uma correta definição do processo que você vai seguir. Então, se meu objetivo é financeiro, o que faz eu ganhar dinheiro por meio desta produção de conteúdo? É a venda de um produto? Tem um produto. É a venda de um serviço? Tem um serviço. O meu serviço, ele é pessoal, ou seja, sou eu que provenho, ou ele é de terceiros? E nesse caso pode ser por meio de parceria ou pode ser por meio de um serviço que você revende. No caso de terceiros, ele pode vir a ser um SaaS. Services, enfim, o SaaS. Eu não sei nem se eu escrevi certo. Deixa eu bater um Google aqui, que agora eu esqueci de colocar a sigla. SaaS. É SaaS, tá certo. Neste caso aqui, eu tenho produto, eu tenho serviço, ou vai ser por meio de monetização. Perceba que só na produção de conteúdo eu tenho 3 definições básicas que vão guiar o meu processo inteiro. Vamos supor que a sua produção de conteúdo seja pautada na ideia de vender um produto. Lembrando, este produto tem a mesma característica que o de serviço. Pode ser um pessoal ou pode ser de terceiros. Tá? Vamos supor que esse produto seja um produto pessoal seu, produto físico. Neste caso, você primeiro precisa quantificar se existe a possibilidade de você escalar esse produto, ou seja, escalar se de hoje para amanhã você tiver 200 pedidos, você consegue atender?
E se for 1.000? Isso é só a escalabilidade. Você precisa saber o quanto você é capaz de escalar. Caso seu produto não tenha uma escalabilidade grande, por exemplo, você vende velas aromáticas, ele não tem uma escala tão grande, ao menos que você tenha uma indústria ou você tenha uma capacidade produtiva muito alta. Você vai estar engessado num quantitativo. Neste caso, seu produto pessoal precisa ser vendido com o objetivo de instruir a pessoa dentro do processo educacional de compra, né, na jornada de aquisição, do fato de que existe uma limitação. Ou seja, você pode solicitar livremente, no entanto, antes de findado a venda ou logo após de finalizado o checkout, isso vai do seu core business, você que define isso. Se for antes, é legal que você deixe o aviso ali dentro, né? Nosso produto, nossa disponibilidade pode sofrer variações de acordo com a demanda de pedidos, entraremos em contato logo após para agendar a entrega. Enfim, estou instruindo. Ou depois. Lembrando que se for depois, a pessoa já pagou, ela quer um feedback quase imediato. Então, percepção de mercado. Eu paguei, especialmente se for online, eu quero a entrega praticamente instantânea. Ou eu quero um feedback instantâneo para eu saber que aquela aquisição está vindo. Isso faz parte da jornada do usuário. Então, ou seja, a jornada do cliente. Ter o cliente adquiriu algo, de imediato ele precisa receber uma resposta de que a compra foi confirmada e de que o produto já está sendo separado ou afins. Caso você não faça essa comunicação, você tem grande chance de parar no Reclame Aqui. Então, você já definiu essa questão com relação à jornada do produto. Como que você vai vender ele dentro do seu marketing de conteúdo? Meu ponto inicial. O seu marketing de conteúdo não deve ser focado única e exclusivamente na venda do produto. Muito pelo oposto, você deve produzir conteúdos que estejam relacionados a esse produto respectivo. Então, os itens precisam ter relação direta ou indireta. Teu produto tem relação direta, ou seja, vamos supor que eu trabalho com produção de conteúdo, no caso dele vlog ou algo voltado à casa, como um caso que eu vi recentemente. E aí no meu dia a dia eu vou mostrando as atividades, essa é a minha produção de conteúdo, eu gero engajamento através das coisas que eu faço no dia a dia. E ao longo do tempo eu faço a relação. Eu estava usando o link da vela, né? Então eu estou lá fazendo a situação da produção de conteúdo relacionada ao meu dia a dia de uma empresária que está no ramo de velas, falo sobre pedidos, posso falar sobre dificuldades, falo sobre a melhor maneira de obter tal aroma, as vantagens que tal aroma tem em determinada situação. Eu começo a nortear situações diretas ao meu produto. Então, estou norteando situações diretas, eu estou falando sobre os benefícios de determinado aroma, os benefícios de tal aroma para pessoas com autismo, o benefício de se ter uma vela definida em tal local, a questão dos, sei lá, chakras alinhados ali dentro da vela. Você tem que ser criativo, mas você não deve estar diretamente falando o tempo todo da venda de vela. As pessoas não querem ver propaganda o tempo todo, ou seja, elas querem ver algum processo construtivo, algo que mostre, seja terapêutico, que seja interessante, algo que mostre o processo de manufatura. Então você precisa desenvolver conteúdos que, neste caso, estejam diretamente relacionados ao que você faz, ou seja, parte do dia a dia de maneira produtiva. No entanto, não finalize todo o vídeo com um call to action, não finalize todo o vídeo falando com velas. Não termine o vídeo todo falando para a pessoa comprar. Fale para ela sobre os benefícios daquilo, deixe ela comprar por interesse. Sazonalmente, aí nesse caso a gente coloca uma regrinha ali, uma média, né? Para cada 4 vídeos, ou seja, para cada 4 conteúdos que são conteúdos, eu faço um com oferta. E nesse caso, qual eu impulsiono? Neste caso aqui, eu impulsiono 3 de conteúdo e depois eu impulsiono um de oferta. Isso na estratégia de comunicação. Pode variar? Pode. Mas por que eu não foco aqui no impulsionamento de oferta, assim, né, da oferta que eu ganho? Porque eu trabalho com conversões em processo sustentável. Eu não quero me tornar refém de um processo de tráfego pago. Se a cada 4 produções de conteúdo você criar um de oferta e só no de oferta você promover, você está refém do processo de promoção. Mesmo que o conteúdo esteja gerando clientela para oferta e tal, você não está trabalhando o crescimento do seu marketing de conteúdo. Por via de regra, toda receita que for gerada vai ser gerada através do tráfego de oferta. E aí, neste caso, você se tornou refém do tráfego pago.
a gente às vezes tem que escrever e ilustrar. Não seja refém do tráfego pago. Então, marketing de conteúdo vai funcionar muito bem se, dentro da regra, a cada 4, 3 você promove promoções pequenas, gente. Eu estou falando aqui de você colocar valores absurdos. A maioria das pessoas não tem condições. Você pode colocar 10, você pode colocar 32. 32 é uma média muito boa, especialmente se você estiver trabalhando com TikTok. Enfim, coloque valores fracionados, pequenos, promove ali por 1, 2 dias, deixa um dia de promoção. Um dia de promoção aqui no teu orgânico, e aí você pode promover 2 dias no seu pago. A questão é, no seu orgânico você tem 3 promoções de um dia rodando, que vão gerar engajamento, no dia seguinte você tem a promoção do pago. No orgânico, o que eu busco na promoção? Eu busco mais seguidores. Por quê? Porque o público que já me segue, por via de regra, já recebe o meu conteúdo. Então eu vou procurar mais seguidores. Ou seja, eu não vou fazer uma campanha de tráfego para entregar uma coisa para um público que já pode estar recebendo. No entanto, no de oferta, eu não faço com foco em mais seguidores. Eu faço com oferta, no caso da projeção, para o call to action, para a loja, né? Faço oferta direta. Ou eu promovo o vídeo, no qual eu falo para a pessoa onde ela pode adquirir. E se eu estou trabalhando um vídeo de conteúdo, mandando, nesse caso, fazendo para mais visualizações. Não sei se vocês conseguiram entender o raciocínio aqui, mas a ideia é que, passando um pente fino, eu trabalho a produção de conteúdo direto, é um produto pessoal. Eu trabalho o meu dia a dia relacionado à atuação daquele produto, mostro benefício, mostro malefício, mostro crítica, coloco dificuldades, falo sobre todas as situações que emergem o meu negócio sem diretamente ficar vendendo meu peixe. A cada 4 vídeos que eu faço de conteúdo instrutivo relacionado ao nicho, eu coloco um de oferta. Nessa questão só tem a cautela. Se você ficar trabalhando a produção de conteúdo em situações empresariais, você pode ir para uma linha de público que não é necessariamente a sua linha de público consumidor. Então tenha muita atenção. Tua produção de conteúdos tem que estar direcionada para o público de consumo. Ou seja, se a pessoa consome suas velas aromáticas, você vai produzir conteúdos falando sobre benefícios, malefícios, críticas, história, tudo relacionado aos seus produtos aromáticos, às velas aromáticas, não sobre a parte do core business, do negócio, porque do contrário você vai buscar pessoas que estão interessadas em trabalhar com esse nicho. E aí nesse caso você vai ter uma baixa no que diz respeito à conversão de compra. Então a sua estratégia modelada da produção de conteúdo tem que estar pautada em acertar com o tipo de público que pode consumir, produzindo conteúdos que são relacionados ao seu produto, mas não diretamente vendendo seu produto o tempo todo. Neste caso, a cada 4 publicações que você tiver sobre conteúdo, não sobre oferta, conteúdo você faz um sobre oferta. Desses 4, você pode promover 3 relacionados com o objetivo de mais seguidores, para pegar pessoas novas, porque são conteúdos que vão garimpar dentro da internet. Nesse caso aqui, você não precisa nem ser tão específico com relação à segmentação. A plataforma vai ser muito... vai te auxiliar bastante nisso, tá? No modo IA, modo Advanced, enfim, ela vai te auxiliar. No caso da oferta, você coloca para mais visualizações, porque aí toda a conversão vai ser altruísta. Ou seja, a pessoa que está comprando, ela não está comprando única exclusivamente porque você fez o apelo do call to action ali dentro. Ela está comprando porque ele está visualizando algo que já é do interesse dele. É uma forma diferente. Dá para colocar ali direto para o call to action e dar o mesmo resultado? Dá, tá? Não é regra você colocar mais view. Você pode colocar ele ali que você está mandando para o link do teu site e afins, vai dar muito certo. Depende se teu conteúdo está direcionado para um site próprio. Nota que nesse caso, você saiu de uma produção só de conteúdo para uma produção de conteúdo onde você tem uma empresa e tem um site. Se você não tem nada disso, cara, não perde tempo. Coloca tudo voltado a um link de contato na bio, no WhatsApp, simplifica seu processo, para de ser trouxa e impulsiona focado em mais visualizações. Deixe o seu público ser construído de maneira sustentável. Seu consumidor conseguir consumir seu produto de forma sustentável. Isso aqui vai dar muito mais certo para você. Lembrando, se você já tem um negócio, coloca na loja, manda o público para lá, segue essa regra, vai dar certo. Se você não tem uma loja, para de querer achar que você tem que ter uma loja. Mantenha o contato no WhatsApp e segue nesse processo. Você só deve abrir quando a sua escala for muito grande. E eu falo isso para clientes que vêm com interesse em montar loja virtual e afins. Se você não vende em outro marketplace, você já não tem uma experiência prévia com e-commerce, não é hora de você abrir tua loja própria.
tá? Se você quer começar dentro do mercado de e-commerce e afins, vai para uma Amazon, vai para o Mercado Livre e comece a oferecer seus produtos lá. Você só deve construir um site próprio, um e-commerce próprio, quando você tiver um número muito grande de pedidos por meio desses marketplaces, a ponto de que mudar a modalidade de pagamento para uma loja própria seja benéfico financeiramente para o teu negócio. Do contrário, você está dando um tiro no pé. Sabe o que acontece quando você não tem uma loja própria e resolve montar uma loja própria antes de ir para o marketplace? Você tem que gastar, vamos colocar aqui, estupidamente, uma fortuna muito maior em crescimento da sua loja. Por quê? Porque você não tem público. Teu site acabou de surgir no universo, não tem confiabilidade. Ah, mas a minha marca é confiável. Cara, para de se iludir. Você vai gastar muito mais dinheiro tentando vender uma coisa que você poderia vender através de outro marketplace com resultado muito melhor, porque lá já existe uma clientela fidelizada, já existe um público de consumo pesquisando lá pelo seu produto, pelo seu serviço. Então anuncia lá isso, entendeu? Para de ficar correndo atrás do próprio rabo. Bom, já entrei aqui na questão do e-commerce, mas vamos voltar pro foco. Eu ainda estou em marketing de conteúdo. Agora, meu marketing de conteúdo é para um produto pessoal, mas eu quero atuar com uma relação indireta. Como que eu faço isso? Bom, aí nesse caso, primeiro não deixa as pessoas saber que a marca é sua. Tá? Se o produto é pessoal, não deixa saber que a marca é sua. Se o produto for de terceiros, venda direta já é de imediato. Você não está trabalhando venda direta porque vai ter um intermediário. Então só vai ser direto se for direto contigo. Se não é direto contigo, é indireto, tá? Então vamos lá, teu produto é pessoal, você quer fazer oferta através de marketing de conteúdo, mas com relação indireta. Aí vem o ponto. Vamos supor, o produto é pessoal, não quer dizer que eu fabrico, tá, gente? Pode ser um produto pessoal que você revende. O produto só é seu. Às vezes você põe tua marca, às vezes você nem põe. Mas vou usar o exemplo de casa que até aconteceu aqui comigo e eu acabei comprando esse produto. A mulher faz um daily vlog falando sobre limpeza de casa, enfim, coisas do dia a dia. E nisso, tinha um vídeo onde ela falava sobre as comodidades de um vapor para fazer limpeza de casa. E ela mostrou aquilo aplicado ao dia a dia dela e o quanto aquilo foi legal. E de fato foi legal, tinha uma situação muito parecida, acabei adquirindo. O que é bacana dentro desse processo é que, neste caso, ela foi afiliada, e nota que eu saí do marketing de conteúdo para o marketing de afiliado, ela foi afiliada do produto na Amazon, ela falou fazendo a review do produto, aplicada à experiência dela. Ela não estava vendendo o produto, não era um vídeo de venda, era um vídeo de oferta. No entanto, ela era indireta, era uma oferta indireta. Eu não estou falando vem e compre. Ela disse, olha que maravilha que esse produto fez na minha vida. Eu comecei a utilizar, blá, 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 o produto assim, fez assim, olha como ele resolve meu problema assim, assim, assado. E se vocês quiserem sobre esse produto, também deixei o link na bio. É maravilhoso, blá, 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 blá. Indireto, link na bio, link de afiliado. Ela está vendendo indiretamente. Se o produto for dela, ela revende, mesma coisa, né? Ela vai mandar para um canal, vai fazer o mesmo paranauê de falar sobre o uso do produto, da experiência dela com o produto, e aí vai direcionar para aquele link de aquisição. Aquele link de aquisição pode ser dela, nesse caso ela não está falando, porque ela está fazendo indiretamente a situação, ou indiretamente ela ainda pode falar que é dela, mas é que isso diminui as margens de compra, porque tem um fator muito zoado na humanidade. As pessoas têm uma tendência a não querer comprar dos amigos, não querer comprar daquela pessoa necessariamente a qual ela está ligada. Ela prefere construir em outro lugar, por algum motivo. Então, a menos que a sua autoridade já tenha uma certa relevância dentro do público, distinto, não próximo, e você não cria um grau de proximidade muito elevado, a tendência é que as pessoas procurem aquilo em outro local. Então, colocar isso indiretamente é muito mais interessante para o teu negócio. Cautela, é uma psique humana, não sei explicar isso direito, não sou psicólogo. O fato é que, quando o cara faz toda uma situação de afinidade, ele coloca que aquilo é dele, acontece da pessoa falar, pô, mas agora você está querendo ganhar em cima da gente. Pô, mas esse produto aí, ó, vou reclamar que esse produto, cara, às vezes não tem nada a ver com a paçoca, mas as pessoas criam uma espécie de hate, umas aversões estranhas, então trabalha de maneira indireta, porque o seu foco dentro de toda essa situação é o marketing de conteúdo. Você não vai ficar preso somente. Oi, conteúdo, tá? Conteúdo. Mandei um tô aqui. Você não vai ficar preso somente a esse contexto desse produto, à margem de você explorar muitos outros produtos.
marketing de conteúdo é um negócio que te abre uns horizontes assim absurdos. Vamos retomar para a prancheta? Então, se eu quero trabalhar marketing de conteúdo, mas o meu foco é serviços, a gente faz aquele levantamento. Serviço pessoal ou serviço de terceiros? Se for de terceiros, você só oferece e ganha uma comissão, ou é um SaaS no qual você adquire um pacote e revende aquilo e ganha com assinatura ou afins? Você precisa ter isso bem definido. Uma vez que você definiu qual que é essa cadência de entrada, você já vai saber qual que é o teu processo de checkout, né? Como que você faz a venda daquilo. O que você faz? Começa a produzir conteúdo, da mesma maneira que era da moça da vela, da mesma maneira que seria de qualquer outro item de produto. No caso dos serviços, você fala sobre as dificuldades que as pessoas encontram relacionadas àquele serviço, soluções eficientes para aquele tipo de problema sem solucionar tudo, afinal de contas você quer vender um serviço que soluciona aquilo. No entanto, não tenha medo de trazer pequenas soluções. Entenda, o público cliente mais consciente não é aquele cliente que é ignorante, é aquele cliente que sabe exatamente o que quer, mas ele paga porque ele não tem tempo de fazer. Ele paga porque ele prefere que outras pessoas façam por ele. E esses pagam muito bem, inclusive, e te ajudam dentro do processo. O cliente que é totalmente leigo, ele tem que ser guiado de certa maneira, e tem que ser tratado com muito mais cuidado dentro da prestação de serviço, porque esse é o cara que curte o faça você mesmo, entende? Então, se você ficar aplicando um contexto de marketing de conteúdo onde você fica mostrando faça você mesmo para tudo, vai ter resistência para você vender a solução depois. Então, cautela na produção de conteúdo. Você deve direcionar o seu conteúdo majoritariamente às situações que as pessoas vivenciam. Crie histórias acerca daquilo, conte enredos, fale de que somente a empresa X soluciona tal problema, de se você já está indo para a venda do serviço de forma indireta, né, colocando para terceiros. Fale de soluções eficientes. Comece a correlacionar o seu conteúdo da mesma maneira que foi feito ali no caso das velas, no entanto, para a prestação de serviços. Quando você quer algo muito mais consciente, coloque-se de forma despretensiosa. Tem muita gente que acha que se você ensinar alguma coisa, propriamente dito, isso vai te impedir de fazer negócio. Na verdade, não vai. No entanto, como eu disse, quando você ensina, as pessoas do tipo faça você mesmo não vão te contratar. E não tem problema. A questão é que quando você instrui alguém ou pessoas ou um certo conjunto sobre determinada situação que é profissional, que é da prestação de serviço que você faz, essas pessoas aplicam, veem a efetividade, isso gera uma simpatia, gera uma afinidade a tal ponto que em determinado momento, quando elas se deparam com dificuldades, olha que coisa louca, elas entram em contato contigo para fechar parceria para você auxiliar elas em outras, porque você anteriormente foi aquele que auxiliou. E isso acontece em diferentes escalas, ou seja, trabalhar essa questão do serviço, quando eu ensino, ele me auxilia a engajar um público certo ou um público que já é previamente orientado com um certo grau, né, mais efetivo ali para o negócio. Dá bom, dá muito bom resultado. Para a maioria das pessoas não é o canal ideal, tá? Para a maioria das pessoas há necessidade de começar uma crescente dentro daquilo, não há tanta experiência ou há. Então é legal falar das dificuldades, falar dos desafios, contar a história sobre como resolveu tal situação. Isso vai gerar afinidade que vai te posicionar ali dentro do mercado. Agora, se você focar única e exclusivamente a soluções de problema, conceitos práticos relacionados àquele serviço, entenda. Ou você vai vender peixe que está relacionado ao público que presta serviço naquela área, ou você está buscando dentro daquele público parcerias e correlações que vão te favorecer aí dentro do mercado, né? Se o teu objetivo dentro de tudo for a monetização, aí, meu amigo, tu larga a mão de todas as bolufas relacionadas a produto e serviço. Você pode ganhar com produtos e serviços no meio, tá? Entenda. No caso da monetização, esta aqui é a única dentre todas as outras formas de produção de conteúdo no qual você tem que ficar totalmente maluco para escalar em número. Você só quer número. E não é números comprados, você só precisa aumentar público, público, público. Você nem sabe necessariamente qual é o ponto que você vai atingir depois para monetização em pontos secundários. Você vai se tornar refém de plataformas, como por exemplo o YouTube, ou serviço de monetização do TikTok. Você vai ficar refém desses negócios, mas assim, você monetiza, ganha muito bem, dá muito certo, números e visualizações são relevantes. Ou seja, no caso da produção de conteúdo,
No caso da produção de conteúdo com foco em monetização por meio das plataformas, você tem que ignorar o fato cotidiano. Na maioria das situações, você tem que ignorar a produção simplória, ou seja, aquela produção mais direta que você pode fazer sem muita edição e afins, e focar única e exclusivamente em reter a atenção, criar engajamento, aumentar a discussão, resolver problema alheio. Você tem que focar nesses pilares. Você tem que auxiliar outras pessoas de alguma maneira ou criar entretenimento de outra maneira. É só assim para crescer. Ou seja, você começa a modelar seu storytelling, sua forma de fazer. Aí, neste caso, gente, para quem trabalha produção de conteúdo, marketing de conteúdo direcionado à monetização em canais e afins, a jornada é mais longa. Mas a gente já detalha isso. E aí você resolveu começar. Está na hora de produzir conteúdo, você já definiu que tipo de conteúdo você vai tratar e quais dos três meios de monetização você vai utilizar. Se é produto, se é serviço ou se é através de monetização em plataforma. Lembrando que quando a gente fala produto ou serviço, a gente também pode estar tratando de aspectos como infoprodutos, né? Que diz respeito à oferta de um e-book, à oferta de um curso, à oferta de um webinar, à oferta de uma mentoria. Esses princípios se aplicam da mesma maneira, tá? Então, se você estiver tratando através de um webinar, você vai preparar aquilo tudo para o lançamento do teu webinar. Se for um curso, você prepara tudo para o lançamento do curso. Se for através de uma mentoria, você trata todos os aspectos depois chamando para a mentoria. E aí entra os gatilhos, né? Você entra pelo gatilho da escassez, o gatilho do interesse sexual, o gatilho da sinceridade, enfim, existem diferentes gatilhos que você pode abordar. Os que mais costumam vender, geralmente, estão direcionados a ganhos financeiros ou interesses sexuais. Apesar de, da maioria das pessoas tratar isso de forma vulgar, é uma coisa que vende muito bem. Quando você explica algo, instrui algo que faz com que a pessoa se sinta empoderada, a ponto de que isso melhore a qualidade de vida, ela obtenha sexo através disso, seja porque agora ela tem um carrão, agora ela tem uma outra situação, isso acaba sendo um gatilho aí para muitas pessoas passarem a seguir o conteúdo. Mas de forma geral, você não precisa de muita parafernália. Lógico, dá para você adaptar situações, como por exemplo pequenos jogos de luz, que vão ajudar um pouquinho ali dentro da claridade, pode fazer uso de luzes naturais, ou você pode criar contextos que são muito populares no YouTube, como por exemplo a utilização de, deixa eu ligar aqui, iluminação colorida. Algumas pessoas acabam optando por utilizar até LEDs. Existem LEDs desses de RGB que você pode instalar em diferentes locais e atender muito bem a expectativa. Eu particularmente gosto muito de utilizar esse tipo de spot aqui da Yumno, uma chinesa. O modelo dele aqui é um YN660 LED. Essa criança aqui permite você alternar a tua iluminação em todos os tipos de modalidade de cor que vocês podem imaginar. Ou seja, toda a paleta RGB você consegue utilizar com esse tipo de LED. Dá para você fazer a variação, colocar azul, colocar vermelho, o que você achar mais interessante. Lógico, quando você começa a utilizar luzes nesse formato, é bacana você estar num ambiente um pouco mais escuro, que a gente ainda está muito claro, né, para esse tipo de iluminação, mas cria um impacto visual muito interessante. Inclusive, é bem atrativo e ajuda as pessoas a terem um pouco mais de foco, que curiosamente a luz faz com que as pessoas prendam a atenção. Eu gosto de imaginar que a gente é quase igual alguns que tinha, né? Corre atrás da luz. É uma coisa de louco. O fato é que a iluminação funciona da mesma maneira que um cenário, mas você não precisa de um cenário para fazer a iluminação funcionar muito bem. Você pode usar a iluminação simplesmente com uma parede branca, lógico, ajuste o rebate da luz na sua face para evitar sombras e afins. Você pode colocar mesmo que coisas sutis, elas geram uma variação legal ali dentro. Tem gente que dedica a vida só a estudar tipologias de iluminação para aplicar em diferentes contextos. O fato é que você não precisa disso tudo. Te ajuda? Te ajuda, é legal se você tiver como colocar. Mas não coloque isso como impeditivo para você atuar dentro da produção de marketing de conteúdo, para realizar suas vendas e afins, porque do contrário, você pode ficar esperando uma parafernália de estruturação de local e afins e no final não conseguir seu objetivo, que é produzir conteúdo e realizar vendas. Dito isso, vamos então para alguns aspectos da produção de conteúdo. Eu vou colocar aqui como exemplo de caso que a gente fez direcionado a esse treinamento
e aí mais para frente a gente começa a esmiuçar outros do início ao fim. Deixa eu trocar a imagem aqui para o nosso dispositivo. Então, ok. Então, marketing de conteúdo, vamos dar uma aproximada aqui. Vamos tratar o aspecto do conteúdo. A gente já tem a nossa definição de conteúdo, sendo aí preparada, fomentada e posicionada. Lembrando que dentro dessa produção de conteúdo, eu não estou falando em lapso de tempo, mas nós temos 4 conteúdos que podem ser vídeos ou publicações que são relacionadas para dar interesse, e nós temos um que é a oferta. Ah, mas eu estou começando agora aqui no TikTok, eu estou começando agora no Instagram, é muito pequeno, eu não acho que vai dar certo. Meu amigo, bota uma coisa na tua cabeça. Se você não consegue vender com pouco, você não consegue vender com muito, ok? Então, se você ali com o seu público pequeno, de 20, 30 pessoas, não for capaz de convencê-las a adquirir o produto ou serviço que você oferece, não é com 100 mil que você vai conseguir. Obviamente, quando a gente coloca isso numa escala, um grande número de pessoas aí que estão vislumbrando o seu produto, o seu serviço ou o seu conteúdo de maneira geral, é mais fácil você conseguir algum tipo de métrica de abstração. Mas isso é quase uma estratégia outdoor. Você coloca um negócio lá, tira para todo canto e não sabe necessariamente o que vai vir. Quando você trabalha conteúdo, em marketing de conteúdo de forma assertiva, você já sabe que tipo de público você está filtrando. Ou seja, convertê-los ou converter para a venda de determinado produto, serviço e afins se torna muito mais simples. E não fique esperando demais. Cansei de ver pessoas que quase se julgam digital influencer porque possuem contas de Instagram e afins extremamente grandes, né? Estamos falando de gente extremamente grande, nem tanto, né? Mas estamos falando de gente que está de 100 mil seguidores para cima. E na hora que essas pessoas fazem oferta, elas não conseguem converter. Isso ocorre pelo fato de que elas trabalharam aquilo quase como um digital influencer. Eles fomentaram números de um público que não necessariamente conversa ou consome aquele determinado tipo de produto ou serviço de maneira assídua. Ou seja, ele não fomentou a mídia social dele focada naquilo. E aí, quando ele faz o lançamento, é quase que um tiro no pé. Não funciona da maneira que ele esperava. Isso porque não foi construído. Ele vai garimpar, pode sim ter vendas, tá? Não é casos absolutos, mas existem casos, e eu já vi, de não terem vendas. E não é a estratégia que está errada, na verdade é o público que está errado. E nesse caso, ele tem que voltar ali para o tráfego pago para direcionar para uma fatia de público que ele não tinha criado antes. Nesse caso, ele é refém do tráfego pago, ele não conseguiu construir uma situação de marketing de conteúdo substancialmente forte a ponto dele converter aquilo sem ter que ficar gastando muito. Entenda, gente, se você ficar refém de tráfego pago, nada contra, mas você pode criar um processo não tão sustentável. Existem muitas campanhas de tráfego pago, inclusive de lançamento de infoprodutos, com escalas assim exorbitantes, estamos falando aí de casa de 7 dígitos mesmo, cujo lucro mal e mal cobriria ali o que foi gasto no contexto geral. Falando o seguinte, o lucro não é proporcionalmente igual ao que ele teve que gastar. Então, o que ele gasta, vamos colocar numa média, tipo, o cara gastou 1 milhão para fazer tudo aquilo. 1 milhão entre a produção e tráfego, tá, gente? Isso acontece. E aí ele tem um lucro de 1.100.000. Só que depois de gastar, tirar todas as custas, ele vai ver os 100 mil mais imposto e o restante ele vê que a margem de lucro dele foi pequena. Ou seja, ele movimentou muito, mas lucrou pouco. E isso acontece com uma certa frequência. Inclusive, muitos empresários, na hora que fazem tráfego pago, não verificam se o retorno que está vindo através do tráfego pago é proporcionalmente é proporcional, eu falei proporcionalmente, é proporcional ao rendimento que ele tem através daquele tráfego. Então vamos supor que ele tem um produto de baixa ticket, uma margem de lucro baixa. Quando ele começa a efetivar vendas, ele pode ver um certo volume, mas quando ele vê o custo com o tráfego, isso está engolindo a margem de lucro dele. No final, às vezes, ele nem lucra, ele só está pagando para circular produtos ali dentro do comércio. E se você botar na ponta do lápis, é possível que você encontre dentro dos seus clientes, você atua com esse ramo, pessoas que estão exatamente nessa situação. Então é necessário você verificar se o seu anúncio, o seu conjunto de anúncios está gerando retorno substancialmente proporcional àquilo que é investido com margem de lucro. E tem muita gente que não faz isso. Então, uma vez definido aqui, retomando, né, nós temos o conteúdo,
que está sendo produzido, com no mínimo 4 relacionados e uma oferta. Isso aqui já seria o suficiente para você lançar qualquer coisa de início, tá? De base, para você testar. Se não der certo, remodela e oferece de novo. Se não der certo, verifica que você está fazendo de errado, porque a tua oferta não está boa o suficiente, teu público não está qualificado, ou o que você está fazendo está tudo errado, tá? Gente, se no pouco você não consegue olhar, no muito, pode ter certeza que não vai também. A gente resolve que vai fazer, por exemplo, uma oferta, um lançamento. Você já pode ter trabalhado o teu marketing de conteúdo previamente, por exemplo, da forma que eu fiz, fomentar diferentes vídeos relacionados a determinado assunto, suscitando interesse em saber o que eu sei de diferente que você não sabe. Essa é uma das situações. Ou querendo saber o que eu faço diferente do que você faz, ou como eu aprimoro a mesma situação da mesma forma que o outro, enfim, independente do motivo, independente da forma que isso se suscita como gatilho para cada uma das pessoas, o que interessa no contexto geral é que você produziu conteúdo com substância suficiente para gerar um conjunto de pessoas com interesse. Interesse suficiente para você fazer oferta, fazer um lançamento ou fazer alguma abertura ali dentro de forma a monetizar. Quando as pessoas estão de fato interessadas e ela já conhece uma sequência de conteúdos prévios que você produz, se torna muito mais simples e efetivo realizar a venda, por exemplo, de um curso, de um webinar, de uma mentoria, de um treinamento. E isso costuma ser a base da maioria dos lançamentos. O que ocorria na modalidade mais tradicional? A pessoa não era conhecida, então ela fazia os vídeos de oferta, o marketing de conteúdo dela. Esses vídeos do marketing de conteúdo dela, todos eram baseados na oferta, porque ela investia dinheiro, eles tinham medo danado de fazer isso criando alguma autoridade que não fosse relacionada à oferta em si. Até porque quando você está com orçamento baixo, basicamente a maioria dos lançamentos era porque o cara precisava tapar um buraco muito grande, ou porque ele queria ficar rico rápido e ele não tinha paciência para nada. Então ele ia lá, fazia um vídeo dele, fazendo um marketing de conteúdo com uma oferta no meio, chamando a pessoa para participar de um período, um webinar, um curso gratuito, e aí vem o tradicional 100% gratuito, 100% online, 100% gratuito. E aí nesse treinamento, que normalmente ocorria no decorrer de uma semana, ou era uma sequência de vídeos que eram publicados ali num lapso curto de tempo, visavam fazer o marketing de conteúdo, entregando teoricamente o ouro, só que não. Durante a produção, eles entregam algum conteúdo de substância o suficiente para fazer você ficar interessado com o enredo. Seria como, por exemplo, eu aquecer a ideia de fazer um treinamento, começar o treinamento, respaldar alguns itens e não mostrar como é feito. Tipo, chego aqui, passa cenário montado, tudo ok, coloco 3, 4 câmeras, faço cortes, começa essa bagunça toda, começa a falar diretamente como você pode fazer o tráfego, quanto você pode ganhar com aquilo. Só que aí na hora de fazer o tráfego, eu falo que as informações essenciais vão para o grupo privado, que você tem que pagar para ter acesso. E aí era feito as vendas, porque você fazia o aquecimento, você usava de vídeos iniciais de oferta para chamar as pessoas ali para determinado webinar ou determinado conjunto de cursos gratuitos, de vídeos gratuitos, ou até mesmo para um grupo. Inclusive, teve uma modalidade que foi aplicada muito pelo Thiago Fonseca, que era o VGL, né? Era vídeo que chamava para um grupo, o grupo chamava para live, e aí na live ele convertia. Ele simplificou a etapa porque ele descobriu que, tipo, 7 dias de treinamento ali, gratuito, etc., que os outros aplicavam, era muito moroso. Então era melhor você entregar muito conteúdo ali em um dia só de treinamento ao vivo, online, e dali você chamar a galera para comprar o curso com as vagas limitadas para você descobrir o segredo, que nada mais é tudo aquilo que ele falou, só que com um ou outro item a mais. Não estou dizendo mal do conteúdo, tá? Eu assisti o material dele, não paguei, mas assisti vários materiais de pessoas correlacionadas sobre lançamentos e ofertas, e no final o que dá de perceber é que, poxa, basicamente estava tudo na mão antes, né? Ah, não, mas é que eles fazem um compilado que melhora a sua compreensão. Não, você que é desorganizado. Tá? Na real, você precisa saber qual que é o seu objetivo, e quando você vê determinada coisa que não é necessariamente aplicável à sua realidade, você tem que ver até que ponto você pode aplicar isso ao seu trabalho. Porque as pessoas querem pagar para um trem e achar que dali já vai sair modelada para um trem pronto ali no lançamento posterior. Faz parte do comportamento de mercado, inclusive vocês podem usar e abusar desse tipo de conduta para vender. Não é errado, dá certo, eu particularmente não gosto. Mas você faz o seguinte, começa a produzir conteúdos correlacionados, igual que eu fiz, até chegar num certo ponto onde as pessoas começam a suscitar o evidente interesse em você
lançar alguma coisa ou em elas consumirem alguma coisa do que você faz. E aí, nesse caso, a gente pega o vídeo do, por exemplo, você tem um curso, que é esse aqui, e eu falo que não, e que não vou fazer curso nenhum. Quer dizer, que eu vou fazer o curso, mas que eu vou colocar totalmente grátis e afins. Isso aqui é um gatilho super legal, funciona muito bem, principalmente porque é de graça, até prego na testa, e as pessoas correm atrás. Isso é uma maneira muito boa de você fomentar uma coisa e crescer. A questão é, não existe almoço grátis. Então, de alguma forma, tem que existir uma maneira de se ganhar dentro desse processo todo. Ou existem ganhos secundários quando você faz assim de forma arbitrária. Isso normalmente fica subjetivo, a maioria das pessoas nem comenta sobre, enfim. O que é o ganho secundário? É o que eu ganho em segunda mão frente àquilo que eu estou fazendo. Eu ganho primário, nesse caso, a satisfação de fazer uma coisa legal e ver vocês comentando e falando se está legal ou se não está legal para vocês, porque isso modela o novo formato que eu vou lançar em outras questões futuras. A gente usa isso tudo como laboratório. Sempre funciona muito bem, ou seja, o que eu aplico aqui, eu aplico ali e a gente vai replicando as coisas. No entanto, eu não fiquei só nisso, afinal de contas seria um tiro no pé. Eu criar uma sequência de produções de conteúdo, lançar um curso 100% gratuito, prometer que vai ficar dessa maneira para sempre e vai, e aí não ter como, de certa forma, render com isso. E aí dessa forma eu faço aquele pedido básico. Pô, gente, se inscreve aqui. Não, mas se inscreve mesmo. Não, é sério. Tipo, se inscreve. Porque isso ajuda eu a crescer a outra plataforma e monetizar com ela. E aí, nesse caso, eu estou usando a premissa de um lançamento, só que o lançamento gratuito para que o meu foco principal seja o meu ganho secundário, o crescimento de engajamento em outra conta, outra plataforma, para fins futuros. Dessa forma, é uma maneira de eu quantificar a eficiência desse tipo de estratégia. É uma coisa que eu estou modelando, dá certo? Não sei, vamos ver a quantidade de números que vai crescer aqui com isso, mas é uma experiência legal. Mas, de fato, o que está por detrás disso tudo não é necessariamente o contexto do curso gratuito em si. Eu estou com marketing de conteúdo dentro da produção daquilo que eu alavanco ali dentro. Eu correlaciono isso com a ideia do e-mail marketing, depois eu correlaciono isso a uma comunidade. A comunidade sim é fechada, é monetizada, né? Foi para vocês 10 pila lá, enfim, monetizando ali dentro. Depois eu correlaciono toda essa comunidade, todo o know-how de pessoas que adentraram ali dentro de específicas expertises como maneira de fomentar novos negócios. E vocês não têm ideia de quanto negócio legal rolou nos últimos 7 meses através do outro grupo lá, dos 10 pila que eu estou comentando com vocês. Ou seja, existem maneiras de ganho, nada é de graça. No entanto, o conteúdo aqui, da mesma maneira que o do TikTok, é gratuito e a instrução é gratuita. A diferença é que lá eu trabalho uma especificidade de marketing de conteúdo muito mais aproximado, diferente da que a gente está tratando aqui. A gente está tratando de maneira direta situações mais práticas. Vocês devem ter percebido que a outra luz apagou. Eu deixei esse trem carregado e pronto para gravar semanas e eu não botei para carregar de novo. Então, se acabar a luz, acabou a luz, não vou botar para carregar. Mas estava legal, né? O cenário ficou tão da hora. Pô, botar isso bem aqui é uma... Não, segue desse jeito. Então, assim, funciona, existem diferentes maneiras de você abordar isso. Dito isso, eu bolei uma estratégia para que eu pudesse rentabilizar, ter ganhos secundários e fazer isso continuar sendo efetivo. E aí veio o ponto, por que vocês preencheram um formulário antes de chegar no vídeo. O formulário é uma maneira de eu captar dados o suficiente para ter um contato mais aproximado, mandar para vocês uma newsletter relacionada a marketing digital com conteúdos que, pasme, parte vão ser produzidas e parte vão ser lá do Google Alerts, porque eu vou colocar o Google para pegar algumas informações que eu quero, vou compilar elas, coloco junto, mantenho vocês atualizados com aquilo que é substancial para a prática de mercado, que é uma estratégia muito legal. E newsletter é uma coisa que dá certo ainda hoje e dava certo antigamente, ou seja, vai continuar dando certo. Desta forma, eu já tenho um dos canais que pode ou não converter em situações futuras. Existe um grupo, né? O grupo é optativo, você pode ou não entrar, é uma das maneiras que eu posso rentabilizar. Eu posso rentabilizar através do consumo de conteúdo de vocês por meio dessa plataforma ou de outras, seja eu como ganho secundário, que não é nenhum ponto principal, porque o principal seria jogar vocês para newsletter, o que em tese eu já consegui, e jogar vocês para dentro do grupo privado, que é totalmente opcional. É isso, tá? Tá aí uma maneira de ganhar. Como ganho secundário, eu tenho crescimento de conta, que seja no YouTube e afins, aumento o número, sai de uma bolha de congelamento que eu tinha aqui dentro, uma barreira e tá tudo certo. Essa é a premissa estratégica básica por trás disso. Agora, em toda essa parafernália, o que a gente coloca como estratégia prática?
eu aqueci o vídeo baseado no que diz respeito ao curso aberto, o vamos que deu a furada, que era quando eu ia gravar na semana anterior. Então o que eu fiz? Eu peguei esses dois vídeos, vocês vão ver agora o vídeo, onde eu faço uma promoção pelo próprio aplicativo, tá? A gente não usei o Ads, para alavancar esses vídeos onde eu trato o enredo. E nesse caso, eu vou alavancá-los com o objetivo ali de mais seguidores, mais visualizações, no intuito de aquecer esse processo de conta. Parece besteira, mas em 2 semanas foi quase 2.000 pessoas que subiram ali na conta. Nós estamos com 6.300 e pouco. Não, foi meio pouquinho. Vai chegar em 2. Antes da gente terminar todo o conteúdo, começar a aula 2, provavelmente a gente já vai estar em 7.000 ali no TikTok. Para vocês verem como é interessante. Nesse impulsionamento, eu fomento vocês a cair na outra plataforma aqui, que é um monte de conteúdo diverso. Vocês forem ver vídeos ali, estão relacionados a, enfim, N questões diferentes. Mas eu vou postar as videoaulas longas aqui no YouTube, porque lá no TikTok, limitação 10 minutos, não rola. De toda maneira, fiz esse aquecimento, vamos para a estratégia base. Eu tenho, deixa eu gravar aqui outra tela. Eu tenho o conteúdo. Eu tenho os vídeos, que podem ser criativos e etc. Vídeos de aquecimento. São os vídeos onde eu trato o aspecto do assunto, similar àquilo que eu faria no vídeo de oferta, mas nesses aqui eu vou buscar pilhar vocês acerca do contexto daquilo que é o teor da aula. Depois de pilhado, eu faço o vídeo, que é o vídeo de lançamento desta aula. Quando eu faço o vídeo de lançamento dessa aula, eu preciso mandar as pessoas para um lugar. E se eu não tivesse formatado anteriormente um local para canalizar esse público, as pessoas só viriam diretamente para o YouTube. Eu não teria ganhos como, por exemplo, o registro de vocês no Gmail, o número de telefone para entrar em contato com qualquer oferta se fosse necessário. Eu não teria a possibilidade de jogar vocês para outra comunidade, ficaria tudo engessado a esse vídeo, e nesse caso a estratégia seria fraca. Como eu criei todo um canal, um processo de jornada para vocês chegarem até aqui, se torna muito mais simples. E aí vem o contexto. Que tipo de jornada eu criei para vocês ali dentro? Vocês com certeza já viram, mas vamos exemplificar. A priori, eu precisava de uma página que seria a nossa página de captura. Então eu fiquei alguns dias ali pensando, sondando e olhando na internet várias páginas diferentes para pegar um design que fosse campeão. Dessa maneira eu vou rasurar para vocês qual foi a ideia inicial do design. O que eu sabia a princípio antes de achar essa definição é que eu tinha o cabeçalho, eu tinha um header aqui em cima, que nele eu precisava do logo, a princípio algo relacionado a um menu, não necessariamente precisava ser um menu, no final acabou não sendo. O famigerado card de inscrição. Então aqui eu tenho o nosso formulário. Aqui do lado eu precisaria de uma imagem de destaque, só por um critério de design, nada demais. Um pequeno título de copy, no caso é o chapéu da notícia, para aqueles que são mais antigos de jornal, e enfim, tem um monte de nome para isso. Eu precisava do título, grandão. Depois disso eu precisava de um subtítulo, então vamos colocar aqui escrito chapéu, título, subtítulo. Depois eu colocaria um card para data. Mas o evento não é um webinar, eu não coloquei isso com uma data específica, então eu coloquei somente a data do mês vigente. Aqui eu colocaria uma informação de destaque, que é importante para as pessoas compreenderem, que é o gratuito. Feito isso, eu vou colocar a hora para esses itens que eu tinha pensado. Aqui eu pensei em explanar um card sobre minha persona, então a gente tem aqui a persona. Do lado, para a gente criar aquele gatilho de escassez ou de tempo, a gente teria o countdown, que é a contagem regressiva, né? A maioria das pessoas nem lê, mas se vocês forem perceber, a contagem regressiva lá é da aula 2, porque a aula 1 já está liberada. E aí, nesse caso, eu coloquei um pouco mais abaixo
o que seria o cronograma. Opa. E aí no cronograma eu coloco o cardzinho, aula, outro cardzinho, aula. Definido esse detalhe, eu separaria o box para uma segunda categoria, onde eu colocaria um sobre. E aí nessa etapa, a maioria das vezes, a gente pode colocar sobre barra depoimento, que são nada mais do que prova social e afins. Depois disso a gente tem o rodapé. Definido isso, passou-se 15 horas. Foi o tempo que eu gastei arrumando detalhes. Gente, é uma coisa muito legal, porque o design, ele, quando tá certo, só tá certo, ninguém comenta nada. Mas se ele tivesse errado, todo mundo ia perceber, né? Então o design, quando acerta, ninguém comenta, mas quando erra, é a primeira coisa que as pessoas percebem. Mas foi só isso, esse era o contexto da página. Fiz isso, eu já tenho a minha página de oferta, página de captura nesse caso. A oferta e captura seria no mesmo princípio. Se eu estivesse colocando todo o outro enredo de oferta, aqui eu poderia, em vez de só o post, eu posso colocar um vídeo e afins, e depois eu posso remodelar essa página e utilizar ela para N situações diferentes. Lógico, existem variações entre sua página de oferta para item A, para item B, dá para colocar para livro, e-books e afins, mas eu gosto de simplificar. Se eu estivesse fazendo com venda direta, no ambiente do form, eu poderia colocar o campo de checkout. Mas não é o caso. Eu tenho outro modelo de checkout que eu uso no caso da Guru, porque é um checkout transparente muito bonitinho. Para quem tiver curioso, se quiser entrar, entra, tá, gente? Mas se tiver curioso, lá num dos links que vocês viram na página de confirmação, ou eu vou colocar aqui embaixo também, link do Clube 10, tá? Tem um link que vocês vão olhar depois da página de oferta do clube, que tem um design diferente dessa aqui. Vocês vão clicar ali em Quero Bem associar-se e vocês vão ver como é que é o checkout transparente, checkout diretão. Dali ele já manda com e-mail notificação, você já entra no grupo. Processo simplificado, então colocando processo de 3 etapas, que é basicamente a página de reconhecimento, confirmação de pagamento, entrada no canal, acabou. Se você criar muitos processos no meio, tipo, daqui coloca um disparo, manda para uma automação, começa a esquentar, não vai dar muito certo. Lembrando que abertura de e-mail é um negócio bacana, dá muito bem, mas na maioria dos casos as pessoas não abrem o e-mail com tanta frequência. Você tem uma taxa de abertura, se estiver muito boa mesmo, gente, está aí na casa de 60%. A maioria das aberturas de e-mail costuma ficar na faixa aí de 30%, então bastante cautela com isso. Feito isso aqui, eu já tenho a minha landing page, minha página de oferta. Então, deixa eu colocar aqui em cima, né? Cada caso a gente põe um nome diferente. Então, tá aqui. A página de oferta barra captura. Definir minha página de oferta, eu vou para o meu próximo escopo, que é o que acontece depois do cadastro. Depois do cadastro, famigeradamente, a gente vai ter a notificação por e-mail, que indica já que você adentrou no e-mail marketing afins. Você tem, aí nesse caso, a página de recepção ou página de confirmação, né? Aí nesse aqui vamos abrir um outro colchete. Por quê? O box aqui do envio de e-mail, ele nada mais é... Aí a outra luz apagou, foi aquilo que eu comentei com vocês. Ele nada mais é do que uma automação que eu coloquei no meio do processo. Neste caso da automação, a gente vai entrar mais específico na aula do que diz respeito a e-mail marketing, mas eu usei a plataforma da Sendpulse. Tem várias outras, dá para você usar Mailchimp e afins, fica a critério. É só para fazer o disparo depois do registro. Depois dele eu já encaminho por redirect para minha página de obrigado. E aí vem a parte legal, eu também precisava de um design para a página de obrigado. Na página de obrigado, o que eu tinha pensado dentro do escopo? Deixa eu aproximar aqui, verificar se tá gravando. Então bora lá. Eu teria o logo, eu teria uma confirmação, porque dentro do conceito de design é importante que as pessoas saibam que o que elas fizeram dá certo. Inclusive, dentro do conceito de design existe até mesmo o atraso programado. Por exemplo, quando você faz determinada ação,
que você sabe que podia ser rápida, mas por via de regra, ela não resolve de forma rápida. Por quê? Porque se resolver, você pode achar que tem alguma coisa de errado, como por exemplo uma transferência bancária. A gente sabe que, por exemplo, com o Pix é rápido, mas eles têm um pequeno delay programado para você não vir a acreditar que deu errado porque foi muito rápido. A gente aplicou o mesmo contexto aqui dentro. Então, logo confirmação. Eu coloquei aqui do lado o botãozinho, que é um CTAzinho para você acessar a aula. Criei um post-it tipo ticket de evento, não é muito popular, mas funciona muito bem, é um design legal, onde eu coloco uma mensagem de bem-vindo e coloco o link de acesso. Feito isso, eu coloco novamente a confirmação. Em confirmação, coloco uma opção para que vocês compartilhem. Compartilhem, tá ótimo aqui. Apaguei os dois. Compartilhem. Coloquei os botões de mídia, né? Que são os botãozinhos. BTN. Outro texto de explicação. Depois disso, uma chamada para a comunidade. Lembrando, a comunidade é paga, mas aí vem aquele contexto. A maioria das pessoas hoje que estão trabalhando comunidade, não estão trabalhando comunidade na modalidade paga. O que eles fazem? Colocam a comunidade como uma maneira gratuita para te aquecer, para te vender o serviço depois. É uma coisa que você pode adotar. No entanto, você cria um trabalho adicional, porque você precisa fomentar conteúdo, aquecer essa comunidade com uma certa frequência para fazer aquele lançamento. Então, se você não tiver focado ou estruturado para fazer lançamento, cara, não perde tempo com comunidade, não. Tem muita gente que só quer um ponto para bater papo, e se vocês quiserem, tem fórum a rodo para isso, entendeu? Se você quer um lugar para discutir, fazer alguma coisa, se você quiser transformar aquilo em um trabalho legal, crie uma comunidade monetizada. Caso você não tenha interesse em criar uma comunidade monetizada e quer aquecer, bom, aí você cria a comunidade. O que você está fazendo basicamente é a estratégia do VGL. Você faz um vídeo que joga para um grupo, que o grupo é a comunidade. Antigamente as pessoas usavam muito grupo de Facebook e afins, agora é a comunidade, aí seja no WhatsApp, seja no Telegram, ou em outra plataforma que talvez você queira, mas principalmente são essas duas que mais se utiliza, da comunidade. Quando eles põem no WhatsApp, aí o que eles fazem? O produtor de conteúdo bloqueia. É só o admin que fala, ou seja, é basicamente só ele que fala. Ele usa a comunidade como um canal de monólogo. Você não interage com o produtor de conteúdo. Você só interage com aquilo que ele quer que você interaja. Que é completamente diferente da modalidade de comunidade que eu vejo como apropriada. Uma comunidade onde a pessoa interage comigo, eu interajo com a pessoa. É todo um conceito e por isso que é monetizado. É uma estratégia. Lembrando, gente, eu estou aplicando o modelo que eu peguei para vocês aqui. Nós vamos tratar de outro modelo depois, com certeza. Feito isso, eu criei a minha página de obrigado, que é aquela página bonitinha que vocês viram lá. Vou botar um recorte dela aqui também. Feito isso, na página de obrigado, eu mando para videoaula. Eu mando para videoaula. Aí, nesse caso, o que costuma acontecer? Para a galera da comunidade, eu construí uma plataforma própria. Essa plataforma tem todos os vídeos que já foram produzidos para o grupo, para a comunidade anteriormente, e vídeos que eram de treinamento, como no caso do WhatsApp, que é aberto para esse público. E é fechado, ela é parte do monetizado, ou seja, todo vídeo, inclusive futuro, que for vídeo de oferta, ou qualquer outro tipo de lançamento, qualquer coisa que eu vir a fazer, vai ser colocado dentro dessa plataforma e, por via de regra, vai ser aberto gratuitamente para quem faz parte da comunidade, porque, afinal de contas, quem está na comunidade paga para estar nela. Ou seja, eu vislumbro uma maneira de manter aquilo dentro de um ambiente fechado. Na maioria dos casos, as pessoas utilizam o ambiente plataforma da Hotmart, ou da QFI, ou o Aston Members, que é outra plataforma separada, parecida com o Netflix. Todo mundo acha isso muito bonitinho para repetir mais do mesmo. Eu uso uma plataforma própria, é uma especialidade que eu tenho há muito tempo, que é a confecção de plataformas de ensino, e lá eu controlo tudo que eu quero. Então não tenho necessidade de contratar uma plataforma de terceiros para resolver minha situação.
Mas então por que eu não joguei vocês para dentro da plataforma? Porque, como eu disse, ela faz parte da comunidade, ou seja, é uma situação premium privada. Mas eu tinha que já lançar vocês para algum lugar. Se eu lançasse vocês para uma página que eu teria desenhado, inclusive, que seria nesse tipo de formato aqui. O vídeo principal, o card lateral com as próximas aulas, um card embaixo para arquivos, que inclusive vocês vão encontrar aqui no vídeo do YouTube dentro da descrição. São os documentos, rodapé, e aqui em cima o cabeçalho. O cabeçalho segue a mesma regra do outro, tá, gente? Logo, menu e afins. Eu mandaria vocês ali para dentro, porque lá eu colocaria os vídeos com embed do Vimeo. Existe o Vimeo, existe o Panda Vídeo. São duas plataformas storage, são locais de armazenamento de vídeo que te dão N possibilidades. Muita gente gosta do Panda, eu também gosto do Panda por ser barato e tal. Ele inclusive já vem com aquele botão grandão de play, aquele monte de firula, que é o que a galera mais usa, até porque a versão free dele é muito boa. Já no caso do Vimeo, é uma opção paga. No entanto, eu gosto muito do Vimeo por vários fatores. Primeiro, segurança do vídeo. Cara, não simplesmente clica lá e baixa vídeo do Vimeo tão fácil. Né? Existem complementos para tudo, mas brasileiro não é para amador. No Brasil não é para amador mesmo. O pessoal hackeia cada coisa, mas enfim, eu posso engessar a exibição do vídeo por endereço de site, por domínio. Então eu tenho configurações. Eu posso colocar questionários no meio do vídeo. Então aqui no meio do vídeo, se eu faço uma pergunta para vocês, eu posso literalmente botar uma faca aqui, um questionário para vocês clicarem no vídeo e interagir, e isso me gera gráficos de retorno. Vimeo também me dá umas análises muito boas com relação a vídeo, além de ter várias outras coisas ali com relação ao compartilhamento de streaming, entre outros, ele conecta automaticamente diferentes plataformas para você utilizar, é muito bom, especialmente para conteúdos privados. Mas, se eu fizesse isso, eu teria que utilizar essa página e não via sentido em criar um conteúdo gratuito e lançar diretamente para cá. Porque quando eu me propus a ideia, eu tinha a seguinte questão: como eu posso produzir algo que seja qualitativo, que seja gratuito, que seja legal, mas que eu ainda tenha qualquer tipo de ganho, seja primário ou secundário dentro do processo? E foi daí que eu parei e pensei, putz, será que eu vou dar um tiro no pé? Só que não. Foi o ponto em que eu startei a newsletter, retomei o contexto da comunidade, porque já existia, a comunidade está aí no ar já fazendo agora 8 meses que eu tenho a comunidade, então, tipo, já tem tempo que está rodando, era uma maneira de eu direcionar para ela. E, em contraponto, além da newsletter e além da comunidade, eu teria a possibilidade de fazer crescimento de outra conta, como por exemplo é o caso do YouTube. Por isso que eu peço para vocês curtir, comentar e se inscrever. Inclusive, se vocês não comentaram, eu não respondo as dúvidas e fica por isso mesmo. Então, assim, é uma maneira de eu conseguir direcionar tráfego de uma plataforma para outra e fazer com que a outra plataforma também cresça. Para vocês fomentarem esse mesmo tipo de estratégia, não é complicado. A primeira coisa que vocês têm que fazer é partir da produção de conteúdo que esteja relacionado ao nicho de vocês. Depois de aquela regrinha, né, 4 mais uma oferta, 4 mais uma oferta. Na oferta, você já verifica teu canal de venda, se aquilo é efetivo ou não, se é um contato. Cria alguma maneira de você interagir. Não estou dizendo que tem que ser igual aqui, mas cria uma maneira de interagir. Inclusive, a gente vai explorar essas questões de checkout, etc., nas próximas aulas, que vão ajudar bastante vocês nesse processo. Criou o conteúdo, fez o aquecimento, fez a oferta. Você já está dando certo ali. Cara, gente, simples e básico, tá? Não complica as coisas de não. Ah, mas eu quero fazer um curso, um negócio da Hotmart para fazer essa mesma modalidade que você fez. Cara, faz oferta primeiro e coloca o curso com data futura. Por quê? Porque se você não vender, você não se frustra por ter perdido tempo produzindo uma coisa que não deu certo. É legal você primeiro ter o cliente comprador para depois você ter o produto. É uma conexão muito boa, sabe? E para o infoproduto você pode fazer isso, salvo algumas exceções, como por exemplo e-books e outros afins, entrega imediata. Dá para você fazer isso e validar a tua ideia. Mas se você é um cara muito assertivo, tem certeza que aquilo vai dar certo, grava o conteúdo primeiro, coloca nas plataformas como a Hotmart, Qwify, e uma cacetada de outras que existe aí. Configura o checkout, essas aí são bacanas, inclusive se você está começando, não fica querendo procurar maneiras de você baratear o custo da transação por cartão de crédito.
E você só vai correr atrás desse tipo de coisa quando você estiver escalando. Tipo, a tua escala já for muito grande. Quando você ainda está vendendo aí, cara, se você estiver dentro da casa dos 500 mil, sei lá, não corre atrás disso, sabe? Não é uma fração que é tão significativa ao ponto de você perder tempo com isso. Você precisa primeiro vender, depois você começa a trabalhar essas outras coisas. Até porque depois que você tem dinheiro, você pode contratar um time para te ajudar a fazer isso. Você faz isso muito mais rápido, com muito mais profissionalismo. Então, fez seu vídeo de conteúdo, está preparado, fala, pô, já estou com o conteúdo pronto, queria fazer uma página igual essa aí. Bom, como vocês viram, né? Na página inicial aqui, na página de oferta, eu gastei 15 horas. Na página de obrigado, eu gastei, se eu não me engano, falei a memória, porque eu já tinha um negócio posicionado, mas foi aproximadamente 6 horas, só fazendo essa parte. Aqui no e-mail marketing, eu perdi por volta de 4 horas no MailChimp, para descobrir que é isso porque eu estava querendo utilizar daqueles 2.000 cadastros que são free de dentro da plataforma, né? E aí no final eu descobri que ele não ia dar a otimização que eu queria. Então eu pulei para Send Pulse, que inclusive é uma que eu já usei para várias coisas. No entanto, essa aqui me limita a 500 dentro da versão free. Então, pela escala que a gente tem aqui, eu já estou pagando. Ou seja, se eu estou investindo para fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa com algum tipo de ganho dentro do processo. Ou seja, estou aplicando uma situação, eu tenho que direcionar público para um ponto A ou para um ponto B, eu tenho que tratar esses dados de maneira estratégica para que em determinado ponto eu obtenha algum tipo de retorno. Não venham com essa ideia de que as pessoas fazem só por amor, só por paixão, o mundo não funciona assim. Seria muito bom se funcionasse, só que não é desse jeito. Então, cautela. Esse é o processo básico que a gente utilizou na produção do marketing de conteúdo para esse lançamento aqui. No entanto, percebam, eu tive que construir um site, eu tive que fazer o design do site, a página de oferta, captura, eu tive que fazer o design da página de obrigado, eu fiz um design de e-mail, que inclusive vocês vão aprender também como é que faz aí nas próximas aulas. Depois disso, eu tive que definir qual que é o parâmetro estratégico, qual é o aquecimento, impulsionar os vídeos de aquecimento que tinha em relação a isso, gravar um vídeo para lançar, ou seja, um vídeo falando que a aula está liberada e que o link está na descrição, que o link está ali em cima, para então fazer o tráfego em cima desse vídeo para recapturar esse público na publicação do vídeo. Eu tagueio todo mundo que comentou do vídeo nos vídeos anteriores, ou seja, é um trabalho manual ali chatinho, mas você marca todo mundo para que as pessoas vejam, para que a pessoa clique adentro e veja essa aula. E depois que eu gravo a aula, eu ainda tenho que juntar o take dessa câmera com o do tablet no computador, colocar uma edição, cortar alguma coisa que eu julgue que não seja interessante dentro do contexto, publicar no YouTube. Eu publico primeiro no YouTube, porque nesse caso eu optei por colocar no YouTube com o direcionamento pedindo para que vocês ajudem a crescer. Inclusive, se vocês não ajudar a crescer, não se inscrever no canal, eu não faço mais aula para isso, aí antes. Então, tipo, é a contrapartida de vocês para mim nessa etapa. Depois que eu fiz isso, eu copio o link do YouTube, coloco o link na página de obrigado, atualizo o link no e-mail, aí eu publico o vídeo no TikTok, o vídeo que avisa que a aula está liberada, liberando o link para vocês, para seguir todas as etapas e para vocês poderem assistir o que culminou até esse ponto aqui. E aí veio o detalhe, eu tive que gravar a aula, a maioria das pessoas fica roteirizando e muita coisa. Eu tenho uma ideia exatamente daquilo que eu quero falar, então eu vou esboçando aqui para vocês. Obviamente, a gente vai detalhar mais alguns dos itens, mas olha como que foi o processo todo desse tipo de lançamento. Produzir conteúdo livre ao ponto de gerar interesse e engajamento. Depois, criar um ponto de gatilho para fazer uma oferta. Impulsionar esse ponto de gatilho para crescimento de referência da conta. Depois, criar um vídeo avisando que o conteúdo premium, o conteúdo pago e afins está liberado. Criar a página de liberação, configurar o e-mail marketing, configurar a tela de obrigado, deixar ajustada a comunidade e qualquer outro tipo de aspecto que esteja relacionado a esse lançamento, seja como uma venda adicional ou algo relacionado ou não, publicar o vídeo, retomar as etapas, atualizar os links e impulsionar. É bastante coisa. Dá para fazer rápido? Dá.
mas você precisa estar organizado para essa estrutura. Agora, independente de fazer rápido ou não, você precisa saber exatamente qual é o ponto estratégico disso, porque se você ficar dentro de um trabalho de produção de conteúdo sem saber exatamente qual é o seu ponto final de conversão, aí, meu amigo, tu vai estar trabalhando como influencer. Você não vai estar trabalhando com produção de marketing de conteúdo, porque você não tem marketing nenhum ali dentro do teu conteúdo, você só está produzindo. E aí você entra numa linha completamente diferente da que a gente está trabalhando aqui, que é marketing de conteúdo. Mas vamos voltar lá na mulher da vela? Como que essa mulher da vela, então, se utiliza ou se apropria desse tipo de situação? Bom, ela pode criar a comunidade direcionada a ensinar outras pessoas detalhes sobre o trabalho, afinal de contas, parte do conteúdo ela pode produzir voltada a pessoas que têm um interesse em entrar no segmento, então ela modela conteúdos para esse tipo de público, que nada mais é que mostrar a experiência dela dentro daquilo e como essas pessoas podem ou não errar dentro do processo para ter melhores lucros. Caso ela não entre nessa área de produção ou engajando com esse tipo de público, ela vai colocar para oferta, e nesse caso a gente recomenda alguma plataforma específica para venda, ou ela pode vender diretamente no WhatsApp, lembrando que haverá limitação física, uma vez que se trata de produto físico não escalável. Caso ela queira escalar esse tipo de produto, como é que ela pode fazer? Bom, meu amigo, vai para a China, contrata uma indústria lá e traz em atacado. É o único jeito de você escalar de maneira sustentável, porque falar para vocês, né? Produto físico não é moleza, o negócio é, o buraco é mais embaixo. Mas é uma das maneiras que ela tem de produzir o marketing de conteúdo dela e correlacionar isso. Caso ela tenha interesse em monetizar de maneiras diferentes, ela pode emplacar oferta de livros como afiliados que sejam relacionados ao nicho dela. Ela pode conectar as pessoas a fornecedores ou intermediar, ela pode ser um intermediário entre compradores e fornecedores de determinados produtos específicos da linha ou do nicho dela. Ela pode lançar uma marca específica disso mais para frente. A gente não começa lançando uma marca específica tão cedo se você for trabalhar como lançamento. Agora, se você quiser trabalhar dentro do seu nicho, já cria a marca logo de começo e vai consolidando ela ao longo do caminho, tá? Mas, por exemplo, eu já estou no nicho, mas eu só produzo determinada coisa, quero lançar uma marca própria. Aí você prepara para fazer uma coisa parruda, porque se existe um público que consome o seu produto e ele não tem uma característica específica sua e você quer lançar ele como uma marca própria, as pessoas para converter precisam sentir o impacto da mudança, porque do contrário vai ser mais do mesmo. A única diferença é que tu botou teu logo ali no meio. É um controle de percepção que a gente precisa ter. Gente, eu vou matar essa aula por aqui. Acho que, se brincar, a gente já está perto de 1 hora. Tem bastante conteúdo legal. A gente está voltado ainda em marketing de conteúdo. Na próxima aula a gente ainda vai continuar um pouquinho de marketing de conteúdo, mas aí a gente já vai para a plataforma ali com os outros impulsionamentos, porque eu também vou gravar os impulsionamentos relacionados a essa aqui para mostrar para vocês não só o vídeo onde eu impulsiono o vídeo de aquecimento, mas também o vídeo que mostra para vocês que o curso está liberado, depois o vídeo que faz a oferta dentro do Ads para mostrar para vocês o uso no Ads, e aí depois a gente vai entrando com mais outras especificidades desse tipo de nicho para vocês compreenderem. Espero que não tenha sido tão confuso ou tão dificultoso para vocês. É muita coisa que se correlaciona dentro do processo. Se vocês tomaram nota, dá de perceber que tem muita coisa legal para absorver. Se vocês quiserem copiar minha página de obrigado, a página normal, tem um arquivo aqui no vídeo, tá aqui nos comentários do vídeo aqui embaixo. Eu vou colocar o link para vocês baixarem na íntegra o que está lá. Se vocês souberem um pouquinho de HTML e CSS, vocês customizam qualquer coisa. Se alguém quiser uma coisa muito, muito mais customizada, bom, o único jeito de vocês conseguirem é entrando lá no grupo da comunidade, porque eu não vou mexer nisso não. Tá legal, funcionou, tá bonitinho, fiz só para esse treinamento. Provavelmente eu vou reutilizar isso em outras situações, porque eu gostei do resultado final, mas vou deixar o link aqui para vocês também se apropriarem disso e utilizar a bel prazer. E vejo vocês na próxima aula, na próxima semana.